Salve, salve, minha gente amiga, estamos de volta, Quaresma chegando e o esporte de volta na TV Passo Fundo, canais 26 e 526 em HD. Igualmente você nos acompanha pela Coprel TV em outros 47 municípios do interior do estado do Rio Grande do Sul. E além disso, pelo aplicativo do seu celular, tvpassofundo.com.br, e estamos conversados. Programa de hoje recheado de novidades para o Passo Fundo Futsal. Seu presidente Márcio Patucci, seu supervisor Maurício Schleder e o departamento de marketing com o Alex Borgman. Participam do programa de hoje online os nossos companheiros, o narrador esportivo Paulo Roberto Mafessoni e o nosso repórter de todas as ocasiões, Carlos Dantas. Um abraço para vocês. Começo com a saudação do Paulo Roberto Mafessoni. Olá, Jorge. Olá, amigos da TV Passo Fundo. Um grande abraço aos nossos convidados. Futsal em destaque, então, no nosso programa de esportes da TV Passo Fundo. Que bom! E você, Carlos Dantas, como anda? Como foi de carnaval? Fui bem. Só em casa, dormindo, bebendo e comendo, porque a minha fase do carnaval já passou. Hoje não é mais carnaval, é uma confusão que ninguém se entende. Tu não sabe quem é homem, quem é mulher, então eu tô fora. Nessa dúvida, vou beber em casa sozinho para não levar uma bola nas costas. Mas a minha alegria muito grande nesse início de ano, de temporada, é a presença do Passo Fundo Futsal, né? O ano passado a gente não acompanhou tanto de perto, houve desencontro de marcar entrevista, o presidente sabe disso, é complicado, por causa dos horários, mas vida nova, vida que segue. E aí tem Maurício Schleder, um novo dirigente do futsal e que conhece. Então ele esteve lá nas 4 linhas. É bola a bola. E o presidente ajudando com a sua experiência jurídica e aprendendo com o Maurício Schleder e o Maurício Schleder aprendendo com o presidente, estão fazendo um belo trabalho. O certo é que ninguém vai ser campeão do Brasil e do mundo de um dia para o outro. Olha o que o Atlântico de Erechim levou mais de 10 anos para ser hoje uma equipe de ponta. Mas estamos no caminho certo. Isso e muito mais. Daqui a pouco tem umas perguntas para eles aí. Passo Fundo Futsal comemorando em março 12 anos de atividades ininterruptas e visando, logicamente, subir e cada vez mais. São assuntos que nós vamos tratar no decorrer do programa de hoje com os dirigentes do Passo Fundo Futsal. No Campeonato Gaúcho de Futebol, a vitória do Internacional em cima do Ipiranga de Erechim, praticamente consolidando a sua presença na fase final da competição. Grêmio e Juventude dividiram as honras de igualdade no marcador. Agora tudo ficou para o final de semana. Internacional jogando no sábado e o Grêmio definindo com o Juventude no Alfredo Jaconi no domingo. Expectativa geral, portanto, para sabermos quem serão realmente os finalistas do Gauchão deste ano. No Campeonato Brasileiro de Futebol, a expectativa é de que tenhamos realmente bons resultados para os nossos representantes. A dupla Grenal não vai nada bem neste começo, mas há muito tempo ainda para a recuperação. São assuntos que nós vamos tratar no decorrer do programa de hoje. Aguarde um momento só. Salton Vidros, industrialização própria, revenda direta de vidros temperados, estabelecido na rua Gaspar Egon Stangler, bairro José Alexandre Záquia. Instalações modernas e arrojadas. Salton Vidros, o maior nome do interior do estado. 3311-4011. A Comercial Zafari sempre esteve presente na vida dos gaúchos. São quase 70 anos de história crescendo ao lado das famílias, oferecendo qualidade, variedade e um atendimento que faz a diferença. Cada detalhe importa para tornar a sua experiência única, porque aqui, fazer o simples bem feito é a nossa essência. Comercial Zafari, sempre com você.
Limpsul, 20 anos de trabalho e experiência para lhe atender com dedicação e eficiência. Limpeza de ambientes, serviços de portaria, jardinagem, limpeza de fachadas. Limpsul 20 anos. Pensou limpeza, pensou Limpsul. Passo Fundo. Agora a MHNet tem um super app, com vantagens para melhorar seu dia. Cineminha pela metade do preço? Vai no Super App MH. Vale presente? Vai no Super App MH. E para salvar as finanças, tem até cashback. Além de você poder ver seu plano, pagar a fatura e muito mais. Tem coisas que a gente faz em qualquer app, mas com tantas vantagens, só no Super App MH. Baixe agora e aproveite. MHNet. Toque, conecte, viva! Muito bem, amigos telespectadores, o assunto é esporte. Nós estamos de volta com os nossos entrevistados do programa de hoje. Márcio Patucci, presidente do Passo Fundo Futsal, conforme anunciei na abertura do programa de hoje, com os seus assessores, o Maurício Schleder e o Alex Borgman. Eu deixo para que o Carlos Dantas inicie com a primeira pergunta do programa de hoje para os nossos entrevistados. Ele que tem um vínculo mais direto com o Passo Fundo Futsal, meu caro Dantas. É uma honra essa delegação. Antes, corrigindo, o Maurício Schleder não é assessor do presidente. Ele é um diretor supervisor de futsal. Ele é responsável pelo vestiário. O presidente é responsável pela parte administrativa, que, por sinal, o ano passado fez um belo trabalho, fiquei sabendo, teve que correr em Brasília, conseguiu resolver problemas sérios, né, financeiros do futsal, sem envolver nada de política, que alguns ficam falando bobagem por aí. Enquanto isso, seu assessor de imprensa, sim, Alex Borgman, um baita profissional, e que bom que conseguiram achar uma data para a gente vir aqui, e esse ano, vida nova, tudo novo, e se Deus quiser, já começo a parabenizar a diretoria do Passo Fundo por escolher as competições certas. Não adianta ficar competindo com coisas que não levam para o futuro. Entre elas, o Campeonato Gaúcho, a Copa dos Campeões, né, Taça Farroupilha, e vai montando time conforme vai chegando as competições. Presidente, fora essas paralelas, qual é a prioridade do Passo Fundo Futsal nesse ano de 2026, que hora inicia? É um prazer falar com o senhor, presidente. Obrigado pelo convite. Eu quero aqui agradecer o nosso amigo Jorge Gerd, que a gente tem muitas memórias aqui das narrações que o Jorge fez nos jogos de futebol aqui de Passo Fundo, né? Quem é mais jovem do que eu sabe muito disso. O Dantas, que é um amigo, é uma pessoa que participa bastante do futsal. Também quero cumprimentar o nosso amigo Paulo Roberto Mafessoni, que fez uma narração, acho que foi em 2024, depois ele pode confirmar, de um jogo aqui em Passo Fundo, uma brilhante narração, né? Eu até tive... Brilhante como sempre, né? Como sempre. Um prazer, um dos mais consagrados narradores esportivos que eu tenho em mente aí no interior do estado do Rio Grande do Sul. Fiz questão de nome da direção do clube cumprimentá-lo, porque foi algo diferenciado que a gente viu mesmo. Mas respondendo ao nosso amigo Dantas, sim, a gente tem um planejamento que é uma sequência, né? Dos anos aí que a gente está à frente do clube. Obviamente que o presidente não trabalha sozinho, a gente tem uma equipe, tem uma direção. Nós temos um grupo de conselheiros que há 12 anos participa das ações do Passo Fundo Futsal. E lá no nosso grupo diretivo a gente traça metas, faz planejamentos. Às vezes o planejamento dá certo e às vezes o planejamento não sai como a gente imagina, né? Prova disso é que o ano passado, por exemplo, hoje o financiamento dos clubes de futsal, nós temos quase que um tripé em relação às nossas condutas orçamentárias. Uma delas são os patrocínios, outra em relação ao valor, né, que conselheiros e sócios pagam mensalmente para o clube. E temos as leis de incentivo, tanto federal, municipal e estadual. E a lei de incentivo, muitas vezes, ela cria um roteiro
de você conseguir utilizar esse recurso, Jorge, e daqui a pouco a gente não consegue atingir porque a burocracia acaba tomando conta. E quem trabalha com a lida pública, como eu trabalho há mais de 20 anos, então eu não me assusto com isso, mas quem é de fora muitas vezes fica assustado com relação ao tempo, ao prazo, por que demora. Só para vocês terem uma noção, o ano passado nós ficamos quase 7 meses para receber um recurso da Lei de Incentivo Federal. 7 meses, ou seja... É um tempo, né? Não, é quase uma competição inteira. Então tu faz uma programação para o mês de março, para o mês de fevereiro, aquele recurso está disponível e o governo acaba liberando lá quase que no final do mês de setembro. Então, tem uma sustentação. Exatamente, a gente tem que fazer também um pouquinho de ginástica, né, orçamentária, financeira, para conseguir equacionar tudo isso e não deixar os compromissos abertos. Mas sim, a gente tem trabalhado muito em relação a isso, porque o Passo Fundo ele é um expoente hoje do futsal gaúcho, do futsal brasileiro, e eu vejo que toda essa sinergia ela é fundamental para que a gente tenha um clube cada vez mais vitorioso. Muito bem. Paulo Roberto Mafezoni, a segunda pergunta é sua. Muito bem. O Atlântico de Erechim, que é uma equipe referência no futsal e que rivaliza, sob certo aspecto, com o Passo Fundo Futsal, promoveu recentemente uma, digamos assim, substituição geral no seu elenco, até porque foram encerrando ciclos e aposta na renovação do seu grupo. O Passo Fundo Futsal, como está tratando esse ano essa questão? Olha, de 2024 para 2025 a gente fez uma renovação quase que total no nosso elenco, né, Maurício? Foram apenas 2 atletas que permaneceram, foram buscados atletas jovens, atletas com reconhecimento nas suas posições em diversos times que disputaram a Liga Gaúcha de 2024. Em 25 fizemos uma boa base, prova disso é que dos 14 atletas que nós tínhamos de 2025, 8 permaneceram conosco. 9, né? 9 permaneceram conosco. A gente foi ao mercado, obviamente, para contratar mais 5 atletas. Isso são fases, né? O jogador tem propostas, muitas vezes, para ir para outras equipes, tem propostas para ir para o exterior, como é o caso do Bruno, que era um ala nosso, que nós pegamos ele da AGE, aqui de Guaporé, fez uma excepcional temporada no Campeonato Brasileiro, foi um dos destaques do Campeonato Brasileiro e prova disso é que foi contratado por um time da Rússia recentemente. Então, vejam como o futsal também dá essa oportunidade. Mas o grupo montado, depois o Maurício pode falar, é um grupo altamente competitivo, com uma qualidade técnica diferenciada e que, sob os cuidados do professor Vandrege, não tem dúvida que vai fazer muito bonito esse ano. Supervisionar o Passo Fundo Futsal nos seus 12 anos, Maurício. Como é que você encara essa tarefa? Então, né, primeiramente, satisfação estar aqui, né? Jorge, Paulo, Dantas. Dantas, amigo do velhos tempos de Uber, né, Dantas? Lá em 2002, 2003, que a gente fazia a reportagem lá na Uber, que era um dos times, um dos melhores times do Brasil, quem sabe do mundo na época. Para mim é uma satisfação imensa, né? Desde o tempo de atleta, depois coordenando as categorias de base, agora como supervisor da equipe adulta, né, entrando aí para 11ª temporada, né, de casa no Passo Fundo Futsal. Para mim é super importante, né, a gente que tem o futsal no sangue, o esporte de família, né, como conversávamos em off, o pai jogava futebol, meu tio, o Eloy Schiller, também, né, atleta olímpico, então já vem de sangue, então para mim é muito gratificante e tenho certeza que esse ano a gente vai fazer um baita trabalho novamente. Supervisionando o trabalho da equipe de um modo geral, não é? Qual a prioridade que você vai dar para o Passo Fundo Futsal? A questão do vestiário, né? A gente tem, né, obviamente, a questão da nossa diretoria, o presidente Patucci e nosso departamento de futebol, né, que está mais no dia a dia para fazer esse elo, né? Esse elo entre os atletas, comissão técnica e diretoria, né? Então a gente, né, tem um gatilho melhor, uma experiência melhor por ter sido atleta, né? Então a gente entende melhor alguns detalhes do dia a dia, né? De trabalho, de estrutura, de logística. Então esse suporte que a gente foi contratado para isso. É bom registrarmos a presença do marqueteiro, né? Mudou o departamento de marketing do Passo Fundo Futsal, agora com a presença do Alex Bergman.
Borgman, que está aqui junto conosco, né, dividindo o trabalho, acompanhando de perto, fazendo aquela movimentação, e nós desejamos ao Alex sucesso nessa empreitada, porque divulgar as coisas do Passo Fundo Futsal é algo muito importante, não, Márcio Patucci? Exatamente. O Passo Fundo, ano passado, foi, sem sombra de dúvida, um dos times que mais esteve na mídia, né? Porque as competições, tanto o Campeonato Brasileiro quanto o Campeonato Gaúcho, elas sempre foram destacadas pela imprensa de Passo Fundo, a imprensa regional. Isso requer trabalho, requer precisão, requer tempo, né? E hoje o Alex, ele faz toda essa dinâmica conosco, ele que tem uma passagem muito marcante em vários espaços que ocupou, vida pública e também em outros clubes de futebol. Então o Alex hoje vai ser o nosso coordenador e vai ajudar muito a suprir, viu, Dantas, toda essa sinergia que nós precisamos ter com a imprensa de Passo Fundo. Vai lá, Dantas. Inclusive, presidente, assim, ó, um dos únicos órgãos que divulga a imagem do patrocinador do Passo Fundo é a TV. E a TV Passo Fundo, né, não deu para comparecer muito, até porque eu estava um pouco afastado, mas faltava um pouquinho de comunicação e isso, graças a Deus, foi corrigido. Coisa passada, coisa consertada. Maurício, com essa história da Liga, do Sub-20 jogar aquela competição ano passado, o que me chamou a atenção é que tem muito jogador novo no interior, em lugarzinho assim, Agudo, Constantina, que, olha, bem lapidado, encaixa perfeito, a custo baixo no time do Passo Fundo, Maurício, ou estou errado? Foi o que a gente fez, né, ano passado, né, a questão do planejamento 24 para 25, né, a gente teve alguns jogadores da área do Guaporé, Guarani Espumoso, enfim, de vários atletas, né, do interior do estado, né. Esse ano a gente fez algumas contratações, né, 2 atletas que jogavam no Marreco Futsal, Liga Nacional, Praia Clube, né, também, né, que veio o Dudu lá do Praia Clube, tem a questão do Salles do Paraná Clube, e mais o Xande, né, que foi um dos destaques aí do Entre Juiz Futsal. Então a gente está sempre de olho, né, a gente conhece bastante diretores, tem a questão de jogar contra também, né, então a gente tá com o nosso departamento de futebol, justamente com o Rafa Mício e o Augusto, aí, que a gente está sempre, né, monitorando esses atletas aí que veio para Passo Fundo, né, a gente sabe que é um trampolim, né. A gente, como o Patucci frisou antes, a questão do Bruno, né? Muita gente falou, bom, vocês renovaram com o atleta e já liberaram ele. Não, a gente sabe que no futsal hoje em dia tem as multas rescisórias, né? O clube veio aqui, fez uma proposta boa para o atleta e pagou a multa rescisória para o clube. Então, né, a gente fica feliz pelo atleta, ao mesmo tempo, né, muitos atletas querem vir jogar no Passo Fundo, que sabe que é uma equipe renomada, que vai ser o trampolim para né, jogar na Europa, que acho que é o sonho de todo atleta também. Sempre que se fala em atletas que vêm para compor o grupo do Passo Fundo Futsal, me vem na lembrança as categorias de base. Como é que está funcionando a categoria de base do Passo Fundo Futsal, meu presidente? Olha, ótima pergunta, Jorge, porque nós temos hoje um grupo, o Passo Fundo fez um modelo diferente esse ano para a gestão das categorias de base. Nós acabamos terceirizando a nossa marca, todo o nosso know-how para um outro grupo, tem o CNPJ próprio, ele está trabalhando em conjunto conosco. Esse novo grupo hoje tem as escolinhas e turmas de competição. Temos escolinhas no Sub-7, Sub-9, Sub-11, Sub-13, Sub-15, Sub-17 e Sub-20. Então vejam, são 7 grupos de escolinha e as competições. Isso terceirizado. Isso, mas leva a marca do Passo Fundo, tem também o nosso gerenciamento, o nosso acompanhamento. Por quê? Porque nós precisamos ampliar o nosso grupo de apoiadores, porque toda a nossa direção somos voluntários. Então nós fomos buscar pessoas que conheciam, né, principalmente pais de alunos, pessoas que conheciam do esporte para poder fazer esse gerenciamento. E esse ano nós estamos com uma expectativa de ter mais de 300 alunos nas categorias de base. E tem também as equipes de competição, próprio Sub-20, Sub-17, que vão disputar competições tanto na Federação quanto na Liga Gaúcha. Nós temos lá, acho que o Sub-13 também, né, Maurício, o Sub-15, que vão participar de competições estaduais. Por quê? Porque nós entendemos que o clube, num determinado momento, ele vai ter que pensar também em ser um clube formador. Porque, como foi dito aqui pelo próprio Dantas, né, tem muitos atletas bons na cidade e na região,
Para você ter uma noção, na seletiva que nós fizemos do Sub-20, foram 55 atletas. Nós tínhamos, por exemplo, de Veranópolis vieram 4 meninos, Porto Alegre 5 meninos. Então, o estado inteiro começou a olhar para a estrutura do Passo Fundo Futsal para que tivesse uma oportunidade. Foi feito lá, se não me falha a memória, 12 atletas que foram selecionados para estruturar esse novo grupo, tanto do Sub-20 quanto do Sub-17, para ser aquela base. Hoje, nós temos 4 atletas do Sub-20 que estão treinando com o time adulto. Nós temos o goleiro, que é o Gustavo, que veio do Sub-20, esse ano é o primeiro ano de profissional dele, já está incorporado ao nosso elenco principal, então a gente tem essa oportunidade. Muito bem. Dá para sentir, então, que vocês estão de olho nas categorias de base, que isso é muito importante. Quem se pronunciou? Dantas? Sim, eu, Paulo. Tendo 2 entidades que promovem o salonismo, a Liga e a Federação, é importante participar das competições de ambas? Olha, Paulo, tu vai me dar a oportunidade de falar aqui com a nossa comunidade, com os nossos torcedores, porque isso é uma pergunta que veio muito recente para nós. Por que o Passo Fundo Futsal deixou de jogar a Liga Gaúcha e passou a jogar a Série Ouro da Federação Gaúcha? Vejam que nós temos hoje uma possibilidade de disputar pelo 3º ano o Campeonato Brasileiro. E na tramitação, nos convênios e nos contratos que são assinados entre a Confederação Brasileira e as federações estaduais, no caso a Federação Gaúcha, o time indicado ele precisa estar disputando a competição de maior relevância da sua federação. O ano passado, nós disputamos a Série Prata, classificamos para a Série Ouro. Então, a direção, em conjunto com os conselheiros, nós optamos por jogar a Série Ouro, porque sem ela nós não poderíamos disputar o Campeonato Brasileiro. E para nós, hoje, o Campeonato Brasileiro é, sim, uma grande vitrine, é uma grande oportunidade, onde a gente coloca milhares de torcedores lá na arena, onde o patrocinador ele olha de forma diferenciada, tem exposição nacional da sua marca. Então, tudo isso ele também nos condiciona a estar na federação e na Confederação Brasileira. Bom, e por que não disputar a Liga? Aí nós entramos numa outra seara que é financeira e também numa seara de que teríamos 3 competições ao mesmo tempo, Liga Gaúcha Série A, Série Ouro da Federação e Campeonato Brasileiro. Nós estamos hoje com um plantel que ele supre a necessidade, mas que daqui a pouquinho, para disputar 3 competições simultâneas, não seria suficiente. Aí isso tem um custo de maiores outras contratações. Tem, por exemplo, a gente fez um cálculo, né, que para disputar a Liga Gaúcha, o clube precisaria em torno de R$250 mil, com logística, ônibus, transporte, arbitragem. Então, isso tudo a gente pesou, né, para que este ano, então, o clube deixasse de lado a Liga Gaúcha, mas nós não encerramos a nossa vida com a Liga Gaúcha. Prova disso é que estaremos disputando a Taça Farroupilha Região Norte e, se o ano que vem nós tivermos aí sim condição, estrutura financeira diferenciada, nós podemos voltar para disputar a Série A da Liga Gaúcha. Perfeito, muito obrigado. Excelente decisão do Conselho e do Passo Fundo Futsal, porque a Liga Gaúcha, na minha opinião, já perdeu seu objeto, que era questão política com a federação, agora se reorganizaram e é que dá a oportunidade para disputar uma competição em nível nacional e em nível mundial, que é a Libertadores. Maurício Scheleder, abre a câmera para mim aí, Fernando. Maurício Scheleder, a pergunta que eu faço, 2026 vai ser complicado, né? A CBF fez uma seleção, praticamente, para comemorar os 50 anos. Erechim renovou total, o grupo vem com tudo com o Paulinho Sanandolfo. O Uruguaianense parece que vai investir valendo. E mais o Passo Fundo Futsal. 4 equipes de ponta de nível que têm condições de chegar a um título gaúcho. Mas não vai ser fácil, hein, Maurício? A gente sabe, né, que a questão, né, de Carlos Barbosa, né, comemorando seus 50 anos, fizeram, né, inúmeras contratações, né, prova disso é que os 2 melhores jogadores do Atlântico de Erechim, né? Questão do William Bolt e do pivô Vilela, né? Foram para Carlos Barbosa, a questão do Renan Fogaça, do Moarama, enfim, atletas de nível de seleção brasileira, né? Tem o Atlântico, né? Com
2, 3 anos já chegando em finais de Liga Nacional, ganhando Copa do Brasil, né, Libertadores, a gente sabe que vai ser muito difícil, né? Tem clássicos, né, que estão voltando à tona. Antigamente o PF Rosso Preto, né, hoje, né, passou no futsal Rosso Preto, passou no futsal Icer César de Carazinho. Então a gente vai poder reviver, né, tudo. E quando eu era criança, que o meu pai ele me levava pro Capingui, agora eu vou, né, poder reviver como dirigente do clube, né? A gente sabe que é difícil, mas o nosso planejamento, né, foi feito, né, com os pés no chão. Contratamos jogadores, né, de muito potencial, os que foram, né, tiveram seus contratos renovados também, né, fizeram uma baita temporada no passado. Então a gente tem tudo para fazer, né, um ano diferenciado aí com a manutenção. Acho que é super importante também frisar de toda a comissão técnica, né, desde do professor Vandré até nosso mordomo Sandy. Então acho que isso é importante, né, a manutenção do trabalho, né, a estrutura que a diretoria nos dá, né, para a gente fazer o melhor para os atletas e comissão. Então eu tenho certeza que a gente vai fazer um baita trabalho aí. E no ano passado só faltou, na verdade, a cereja do bolo, que foi os títulos, né? Mas acho que a gente chegou, né, em 2 finais, entre os 4 melhores do Campeonato Brasileiro. Então, esse ano, bastante confiante para a gente trazer uma taça, né? Como tu frisou antes, a federação, acho que é importante frisar também a questão da Copa dos Campeões, agora, início de março, em Santiago, que a Copa dos Campeões é disputada por 4 equipes e também dá vaga na Copa Sul. Então é um caminho mais curto que a Copa Sul da vaga Supercopa, que é a Supercopa da vaga Libertadores. A gente sabe que é super difícil, mas também acho que é bom, né, vocês saberem que a gente optou por jogar também essa Copa dos Campeões pelo fato de uma vaga na Supercopa que fica muito próxima também. Essa Copa dos Campeões aí começa quando? De 12 a 15 de março em Santiago, né? Passou no futsal, Santiago, Ágio de Guaporé e Cerro Largo Futsal. Os 2 primeiros, campeão e vice, vão jogar Copa Sul, que vai ser em Santa Catarina, para todos. Santa Catarina. Muito bem, olha aí, ó. E quando se fala em Campeonato Brasileiro, vocês querem beliscar realmente o título ou é mais para projeção da cidade e do Passo Fundo Futsal, hein, presidente? Olha, Jorge, em 2025 nós fomos estreantes no Campeonato Brasileiro. Exato. Aliás, o quase Passo Fundo, chegamos lá, né? E aqui uma questão, o Passo Fundo Futsal foi um dos primeiros 2024. times... 24. Passo Fundo Futsal foi um dos primeiros times a confirmar a participação no primeiro Campeonato Brasileiro. Isso em 2024. Ficamos em 6º lugar geral. Em 25, nós ficamos em 4º lugar geral. E nós temos dito, lá nas nossas reuniões da diretoria, que esse é o ano de nós trazermos uma final do Campeonato Brasileiro para a arena do clube comercial. Isso é possível porque a gente vê toda a estruturação que o clube tem, digamos assim, do elenco de 2025, a base, aquela base que era a base consistente do clube, ela foi mantida e nós tivemos aí algumas peças que foram escolhidas a dedo dentro das posições para que nós tivéssemos um acréscimo de ganho técnico e tático. Então, é possível a gente trazer uma final para a arena do clube comercial. Festejos de 12 anos do Passo Fundo Futsal. Número de conselheiros que estão cumprindo sua tarefa ali junto com o Passo Fundo Futsal. Outras atividades do Passo Fundo Futsal nós vamos tratar depois do intervalo. Aguarde um momento só. Salton Vidros, industrialização própria, revenda direta de vidros temperados, estabelecido na Rua Gaspar Egon Stangler, bairro José Alexandre Záquia. Instalações modernas e arrojadas. Salton Vidros, o maior nome do interior do estado. 3311-4011. A Comercial Zafari sempre esteve presente na vida dos gaúchos. São quase 70 anos de história crescendo ao lado das famílias, oferecendo qualidade, variedade e um atendimento que faz a diferença. Cada detalhe importa para tornar a sua experiência única, porque aqui, fazer o simples bem feito é a nossa essência. Comercial Zafari, sempre com você. Limpsul, 20 anos de trabalho e experiência para lhe atender com dedicação e eficiência. Limpeza de ambientes, serviços de portaria, jardinagem, limpeza de fachadas. Limpsul 20 anos. Pensou limpeza, pensou Limpsul. Passo Fundo. A
Agora a MHNet tem um super app, com vantagens para melhorar seu dia. Cineminha pela metade do preço? Vai no Super App MH. Vale presente? Vai no Super App MH. E para salvar as finanças, tem até cashback. Além de você poder ver seu plano, pagar a fatura e muito mais. Tem coisas que a gente faz em qualquer app, mas com tantas vantagens, só no Super App MH. Baixe agora e aproveite. MHNet. Toque, conecte, viva! Muito bem, amigos, senhoras e senhores, telespectadores, estamos de volta, falando em esporte na TV Passo Fundo, canais 26 e 526 em HD. Igualmente você nos acompanha pela Coprel TV em outros 47 municípios do interior do estado do Rio Grande do Sul. Neste intervalo aí, o nosso produtor e diretor, o Fernando Bertocchi, nos anunciava que nós estamos também via box. É um novo instrumento que chega à sua casa sem antena, sem problema e tal. Isso aí você pode explicar mais tecnicamente, porque você conversou com o Fernando, não, Dantas? É o novo sistema que a Europa já tem, que é o IPTV. Depende de uma boa internet. Então você faz a assinatura, já ganha o aparelhinho, só conectar na televisão e estará a nos assistindo ao vivo e a cores, essas belezas sensacionais, a minha e do Paulo Roberto Mafessoni. Como diria antigamente, hein? Agora não há distância que nos separe. Essa é uma lembrança muito antiga, antiguíssima, não, Mafessoni? Verdade, mas eu quero perguntar aos nossos convidados, porque as competições oficiais estão se aproximando. Haverá um período de treinamento, treino é treino, jogo é jogo. Terão algumas partidas amistosas do Passo Fundo Futsal com adversários da região? Olha, ontem, na terça-feira, dia 17, todo o elenco foi apresentado para a comissão técnica. Começaram os exames médicos, exames clínicos, físicos. Essa semana ainda o pessoal começa a também ter os testes com bola, né, para poder tirar um pouquinho quem veio de férias, né, quem está um pouquinho mais prolongado nas suas férias e incorporar todo esse ritmo das competições. A primeira competição no dia 12 de março, lá em Santiago. É uma competição curta, né, são 3 dias, mas neste período, sim, o clube está avaliando, depois o Maurício pode complementar, a execução de alguns treinos, né, com outras equipes, alguns jogos amistosos com outras equipes, para que a gente tenha aquele condicionamento e ritmo de jogo tão importante para as competições que vêm pela frente. Porque, vejam, em 30 dias nós já podemos estar disputando, início da disputa no Campeonato Gaúcho e Campeonato Brasileiro. Então, o clube tem que estar todo ele afinado, todo ele modelado conforme a orientação do nosso professor Vandré, porque é super importante para que esse ritmo ele venha, né, de forma muito precisa desde já, porque são competições longas, né, até final do mês de novembro e início do mês de dezembro. Maurício, quem é que responde pelo condicionamento físico dos atletas? Fernando Matzenbacher, gaúcho de Passo Fundo. Muito bem. Preparador físico, portanto, responsável pela meninada toda. É isso aí. É bom frisar que a gente também, né, tem bastante, né, da comissão técnica de Passo Fundo, né, o fisioterapeuta o Alexandre Marek, que, né, também professor da UPF, nosso preparador de goleiros, que é de Marau, Guilherme Paixão, o mordomo, que é o Sandy Vieira, né, que é filho do antigo, o antigo roupeiro da UPF, né, o Sergião. Acho que super importante, né, essas pessoas da casa também, né, incorporarem aí. Dantas. Não, meu abraço pro achando uma Sandy. gracinha, né? Eu quero ressaltar o preparador, o fisioterapeuta, o Marek, é filho do Hugo Marek, que foi um dos grandes pivôs do futsal de Carazinho pelo Pinheiro. O pai dele jogava muito, o tio dele jogava muito. Então, ele já tem uma escola, já tem no sangue o que é o futsal. E sem falar no Vandré,
E esse preparador físico que já esteve disputando Liga Nacional, que é um orgulho para Passo Fundo, formado com Passo Fundo. Então o Passo Fundo está no bom caminho, reto, está no caminho certo e se preparando. Jogar, perder ou ganhar faz parte. Nós não podemos ficar culpando o juiz ou coisa parecida. Maurício, para a Liga Campeonato Brasileiro, vai ter que vir uns 2, no mínimo, né? Com passaporte, como dizia o professor Foca, né? Não que os outros que estão aí não tenham condições, mas tem que vir cara, assim, diferenciado para ser titular. Ou estou errado? O grupo que montamos, né? Acho que é um grupo muito competitivo e a gente tem de praxe, né? Até porque não inchar o grupo no início da temporada, né? Até porque tem ainda o nosso atleta, o Arthur, no ano passado rompeu o ligamento cruzado anterior, né? Vai voltar também no segundo semestre. E a gente tem por praxe, entre conselheiros de diretoria, né, unânime, que sempre metade do ano, quando começa a funilar, né, as competições, e trazer pelo menos 1, 2 jogadores, né, de pompa de titular. Até hoje titular, a gente nem pode falar muito questão de futsal, né? A gente joga os quartetos, cada 4, 5 minutos toca o quarteto, né? Todos, né, praticamente todos os jogos, todos são úteis, mas a gente sabe, o Patúcio às vezes, né, fica bravo comigo aí, mas a questão de contratações, né? Mas no meio do ano a gente já tem um planejamento também que a gente possa contratar 1, 2 jogadores, como tu frisaste antes, Dantas, com passaporte. Muito bem. Nós perguntamos agora para o presidente qual é o índice de sustentação do Passo Fundo Futsal. Além dos patrocinadores que você salienta, quantos conselheiros fazem parte desse trabalho? Olha, Jorge, é importante até o nosso telespectador saber que hoje o financiamento, qualquer clube esportivo, seja no campo, futsal, vôlei, ele passa hoje por uma mudança. Nós temos as leis de incentivo, tanto federal, estadual e municipal, cada município tem a sua, né? Que elas ajudam muito para que esses clubes consigam manter a sua rotina. Por quê? Hoje a gente começou a perceber que o patrocinador privado, aquele que faz questão de botar o seu nome na marca, que todo mês paga lá um boleto, né, referente à sua contribuição, está reduzindo. Essa camiseta aqui não essa é 2025. Essa é 2025. Muito bem. A próxima será lançada futuramente. No dia 7 agora, 7 de março. Então o patrocinador privado está reduzindo. Então como é que a gente faz para estruturar e para conseguir pagar a nossa conta? A gente tem hoje aprovado no governo federal, no Ministério dos Esportes, um projeto de captação da lei de incentivo que tu capta o imposto de renda de R$1.800.000. Nós estamos encerrando esse projeto, nós conseguimos captar em torno de R$1 milhão, a partir, aí sim, né, de empresas de Passo Fundo, pessoas físicas que no final do ano fizeram a sua contribuição, porque essa forma a gente consegue estruturar. Tem uma empresa que disse o seguinte para nós: não, eu vou destinar para vocês, porque antes de eu destinar para o governo ou eu carimbar para o esporte, sabendo que vocês fazem um trabalho adequado, eu prefiro deixar com vocês. Então, maravilha. Essa mentalidade que a gente está conseguindo ver de forma muito acentuada aqui nos empresários de Passo Fundo, ao qual a gente está agradecendo aqui de público, porque eles não tiram propriamente o recurso lá do seu caixa, mas eles destinam o imposto que iria lá para o governo federal, uma parcela, 2%, para o financiamento do esporte. Esse dinheiro não vem direto para nós, ele é depositado numa conta do Ministério dos Esportes. Nós temos um projeto, esse projeto tem que ser aprovado, tem que ser validado. Depois disso, o Ministério libera recurso e ele faz todo o acompanhamento. Então, é muita burocracia, mas é assim que está funcionando para que se evite desperdício, aplicação de recursos onde não deve, e que a lei de incentivo ela possa valer a pena, porque são leis hoje que financiam e que vão dar sustentabilidade ao esporte no Brasil. E em relação aos nossos conselheiros... Oi. Presidente Márcio, a que se deve esta grande aceitação do público de Passo Fundo ao Passo Fundo Futsal? Olha, Paulo, em 2024 nós tivemos a segunda ou terceira maior média de público do Brasil. Foram 2.096 pessoas por jogo na Arena Clube Comercial. O ano passado, 2025, caiu. Nós fechamos em torno de 1.690 pessoas por jogo. Mantivemos uma média altíssima se comparado com outros clubes ou outros times de futsal do Brasil. Inclusive,
a nossa média é superior a times que jogam o campeonato português de futebol. Recentemente saiu uma notícia que a média de público no campeonato português é em torno de 1.300 torcedores naquelas arenas que dá 20, 30 mil pessoas. Então a gente vê, porque nós temos um espaço adequado, Arena Clube Comercial, com todo conforto, comodidade, segurança, os serviços que são prestados lá são de acordo. A gente conseguiu calibrar para que as famílias estejam lá. Quando a gente fala família, nós fomos lá pegar os nossos alunos da categoria de base, Jorge, e Paulo e Dantas. E esses alunos começaram a levar o pai, a mãe, o padrinho, a madrinha, o vô, a avó. Então aquilo virou... Formando a corrente, né? E isso virou uma grande... E nós mudamos muito, e a gente percebeu isso, o perfil do nosso torcedor. Lá é um local que é distante, não tem linha de ônibus, um aplicativo ou um táxi custa um pouquinho caro, mas mesmo assim a gente conseguiu manter casa cheia, principalmente nos jogos importantes. A final, essa contra o Atlântico, nós tínhamos mais de 3.500 pessoas na arena. Tinha gente que... Aí que tá um detalhe. Pois não, Dantas. Presidente, um detalhe que o torcedor me reclamou na rua. Eu pago o ano inteiro. Sim. Contribuo com o Passo Fundo Futsal. Aí quando chega na cereja do bolo, uma final ou semifinal, lota o ginásio, além da capacidade, e quem comprou lugar e que olhava os jogos sentado não consegue ver porque fica muita gente de pé na frente do torcedor que pagou o ano inteiro e está sentado. Isso é uma coisa que tem que ser corrigido em nome do torcedor. Não adianta ter quantidade se não tem qualidade. É a minha opinião e a reclamação que eu recebi na rua, presidente. É uma coisa que dá para lapidar. Não, dá, com certeza. Tudo a gente melhora, né? Mas eu quero aqui deixar registrado que a primeira pessoa que está me reclamando aqui é o Dantas. Mas nós vamos corrigir, viu, Dantas? Até porque sim, nós temos que priorizar aqueles conselheiros que pagam durante todo o ano. Para você ter uma noção, a média de retirada de público, de ingresso pelos conselheiros, é em torno de 40%. Quando chega um jogo na final, todo mundo vai. Todo mundo vai. E todos tiveram acesso aos seus ingressos e acesso à arena comercial. Ninguém ficou de fora. Claro que às vezes a pessoa quer ficar sentada, de repente, num espaço lá do ginásio com melhor visibilidade, mas é uma final de campeonato. Né? A gente tem que entender isso. Aí, né? E o torcedor, de modo geral, ele entende isso. Ele não usa isso como justificativa até para atingir o clube ou para questionar o clube. Volto a dizer, nem nas redes sociais e nem para a direção chegou nenhuma reclamação. Aliás, foram só elogios, porque pela primeira vez na história, o Passo Fundo fez uma grande festa do futsal com aquela partida contra uma grande equipe, diga-se de passagem, que foi o Atlântico. Bom, você falou, ou começou a falar sobre os conselheiros. Isso. Então, complemente, essa etapa é muito importante. Com certeza. Os conselheiros são a base que deram a vida para o Passo Fundo Futsal há 12 anos atrás. É um modelo que eu não vejo que muitos clubes hoje no Brasil têm, mas é um modelo que deu certo. Outros clubes tentaram copiar, mas não conseguiram. Nós tivemos já 200 conselheiros, 300 conselheiros antes da pandemia, depois reduziu para 70, 80, agora nós conseguimos chegar em torno de 170 conselheiros pagantes mensalmente, são aquelas pessoas que nos ajudam a custear e bancar toda essa estrutura. No dia 7 de março nós faremos um evento, não sei se eu posso falar agora, Jorge? Sim, pode. Que é um evento comemorativo aos 12 anos do Passo Fundo Futsal. Vai ser uma festa muito bonita lá no CTG Dom Luiz Felipe de Nadal, ali na São Cristóvão. E nós temos uma ação específica para os nossos conselheiros. A gente vai sortear uma moto, essas motos elétricas, porque é o prestígio, é o reconhecimento que o clube tem para aquelas pessoas que nos ajudaram a pagar a conta. E nisso tudo, depois da pandemia, né, nós tivemos uma redução muito drástica, mas mesmo assim tivemos ali aproximadamente 70, 80 que continuaram pagando 100 jogos, né, porque não podia ter jogo presencial, mas eles entendiam que pelo projeto era importante. Então, a eles nós devemos todo reconhecer. Nós temos espaço sempre para receber quem puder ajudar, R$250 por mês, você ganha 5 ingressos, tem um estacionamento lá na Arena Clube Comercial, ninguém fica de fora, o conselheiro sempre vai ter lugar para ele, para os seus convidados, para os seus familiares, porque essa é a dinâmica do Passo Fundo Futsal. É um clube que a gente fala, hoje o nosso slogan é o time da cidade, né? Mas é um time que respeita muito a participação dos conselheiros nas suas estruturas. Tanto é que o conselheiro nos ajuda a definir o futuro. Quando nós escolhemos, por exemplo, as competições de 2026, foi numa reunião de conselheiros. Então a gente deixa muito franco, muito aberto a discussão
e todo o prestígio que a gente tem aos nossos conselheiros. Por isso o nome conselheiro, né? Exatamente. Mas vamos voltar ao 7 de março. Você falou de uma grande festa. Começa em que horário? É projetada para quem? Como o conselheiro, o colaborador, o torcedor, o simpatizante do Passo Fundo Futsal pode se manifestar? Dia 7 de março nós vamos comemorar os 12 anos do Passo Fundo Futsal, num churrasco, um jantar dançante. Vai ter uma apresentação de um conjunto musical. O convite são R$ 75, vai comer o melhor churrasco da cidade, lá no CTG Dom Luiz Felipe, com saladas, arroz. A gente vai fazer a apresentação oficial da nova camiseta de 2026, os 3 uniformes oficiais, mais os 2 de goleiro. A gente também vai estar anunciando todos os nossos parceiros patrocinadores, né? Tem muita gente nova que está vindo ainda, então a gente vai fazer uma grande festa para a sociedade. E lá também vão ser apresentados todo o elenco e a comissão técnica, que nós ontem recebemos eles, mas a apresentação para a sociedade vai ser feita exatamente neste evento, no dia 7. Todos são convidados, os ingressos podem ser adquiridos lá na Secretaria do Passo Fundo Futsal ou com qualquer um dos nossos conselheiros, que eles são hoje os nossos idealizadores e quem estão nos ajudando a vender este evento. Seu Jorge, antes de eu passar para o Mafessoni, eu quero fazer uma saudação, não só o conselho do Passo Fundo Futsal, que é o que define os rumos do clube, mas há 3 grandes lutadores pelo futsal do Passo Fundo. O Darcísio Corteganha, o Calheirão e o outro empresário do ramo imobiliário, que é o... Jacir Carlotto. Jacir Carlotto. Jacir Carlotto. Eles estão por trás concatenando essas ideias e tudo isso existe porque eles começaram um trabalho há um tempo atrás, mas sozinhos eles não fazem nada. Mas num todo dá para fazer muita coisa, que é o que o Passo Fundo vem fazendo. É contigo, Mafessoni. Deste nosso bate-papo aqui, me surgiu uma dúvida que eu gostaria de esclarecer. Durante a Copa do Mundo, as competições do futsal irão continuar ou sofrerão a paralisação como vai parar o futebol? A princípio, né, não teve reuniões ainda da Série Ouro e do Brasileiro, mas o que a gente sabe nos bastidores vai continuar as competições sim, até porque a gente sabe, né, que as competições, tanto estadual quanto o Campeonato Brasileiro, né, vão até a final de novembro, início de dezembro, e se fosse fazer uma pausa, né, então a gente entraria aí dezembro adentro, talvez, para acabar em 2027. Então o que a gente sabe nos bastidores vai continuar assim. Então a gente está fazendo esse planejamento também. Eu acho que é bom esclarecer, né? Eu acho que deve ter algum ajuste ali, por exemplo, se tiver algum jogo, algum jogo específico, numa data de um jogo da seleção brasileira, aí obviamente que os ajustes vão ser feitos, né? Exatamente. O pessoal deve ter a consciência com tranquila. Certeza, né? Com certeza. Muito bem. Mas o Brasil, não dividiu Jorge, o público, não vai né? passar da segunda fase. Quem? O Brasil não vai passar de segunda fase, então, portanto, não vai atrapalhar em nada. Eu sei que você é sempre otimista, né? O otimismo é com o Dantas, né? Isso não tem a menor dúvida. Eu estou satisfeito com a participação do Márcio Patucci, presidente, com a participação do supervisor, que é o Maurício, e com a presença também do Alex, que se escondeu, não quis chegar no vídeo, não é? E, consequentemente, fica nos devendo aí a sua participação. Mas está lá ele atento e tal, fazendo a cobertura como marqueteiro que é. Muito obrigado, Patucci, muito obrigado, Maurício. Se tiver alguma manifestação ainda, nós estamos à sua disposição. Primeiro, agradecer, Jorge, o teu convite, né? Sabe que eu tenho um carinho muito grande por ti, pela tua história no esporte aqui do Passo Fundo. Eu que acompanho o esporte desde moleque, desde pequeno. E sempre, né, quando tinha jogo fora, tanto do Gaúcho, mais do Passo Fundo, né, porque eu peguei uma fase que o Gaúcho estava retornando, né, aos campos, mas o Jorge sempre com as suas narrações precisas e empolgantes. Bondade isso sua. Cria memória na gente, né? Eu fiquei muito feliz quando eu recebi a tua mensagem. Agradecer também o Paulo Mafessoni, que é um excepcional narrador. Fique à vontade para poder retornar à Arena do Clube Comercial. É a sua casa, Paulo, nós precisamos de ti. Com a tua empolgação, com a tua vibração, com a tua... Olha ali, o Paulo está uniformizado. E dizer para o Dantas também que a gente tem agora o Alex, viu, Dantas, que vai ser o nosso coordenador. Todas essas questões com a imprensa, o relacionamento com a imprensa, o Alex tem trânsito em relação a isso, então
qualquer situação, o Alex está aí para poder nos receber. E aqui, todos os diretores podem falar em nome do Passo Fundo, não é só o presidente, viu? Aliás, o pessoal fala, viu, Dantas, que o presidente às vezes aparece demais, né? Mas não, nós temos vários diretores, tem o diretor de futebol, que é o Rafael, nós temos o diretor de captação, que é o André Boeira, tem o próprio Alex, todos estão carimbados para poder falar em nome do Passo Fundo Futsal. E nós continuamos à disposição de todos vocês. Obrigado, Maurício. Obrigado, Jorge, Dantas, Paulo, Fernando, né? Então, uma satisfação enorme sempre estar aqui no programa e falar do nosso futsal, né? Agradecer sempre a nossa torcida, patrocinadores, né? Os conselheiros aí, e certeza, né, que esse ano nos veremos na arena aí, e o que mais queremos é conquistar um título para essa apaixonada torcida que a gente sabe que Passo Fundo respira futsal. Muito bem. Para encerrar, meu caro Carlos Dantas, Paulo Roberto Matessoni, nós temos aí 4 minutos e alguns segundos, né? Vamos falar sobre o Campeonato Gaúcho de Futebol, que está chegando à sua fase final. O Internacional fez 3-0 ao Natural, em cima do Ipiranga em Erechim. Houve muitas críticas, tal. O pessoal criticou dizendo que o gramado não ajudou, que estava muito pesado e tal. Outros, inclusive o narrador de uma emissora de TV nacional, né, disse que o acanhado estádio do Colosso da Lagoa estava recebendo o público reduzido. Olha, tem que se informar um pouco, né? Se o estádio Colosso da Lagoa é acanhado, o que dizer dos demais aí em todos os estados que disputam competições oficiais, hein, Dantas e Mafessoni? Acontece, esse é o problema do tubo, né? Ele tá lá no Rio, não sabe nem para que lado do Rio. Mas a orientação não faz parte, não faz mal, né? Tem que saber que foi o Pelé que inaugurou aquele estádio que cabe em torno de 23 mil pessoas. Eu tô encerrando aqui, quero dizer o seguinte, deu a lógica, vai dar lógica na final, posso estar enganado, Inter e Juventude, e o que serve essas duas competições? Para dizer que o Inter tem jockey, tem treinador, e o Grêmio, o treinador está perdido. Mas os dois não estão livres da segunda divisão para o ano que vem, porque estão jogando muito mal, basta ver a classificação. Alex Bogram, aquele abraço, a próxima tu vai trazer o Rafa Mício e o treinador aí, o Vandré, para nós fazer um trabalho em cima disso aí. Um abraço a todos. Sabe o que me preocupa? É se o Grêmio perder esse campeonato pro banguzinho do Internacional. Aí sim, né? Mas o Grêmio vai se reencontrar com um bom futebol no próximo domingo e vai conseguir a sua classificação diante da equipe do Juventude. Juventude ganhou do São José no último minuto, né? Lá no Alfredo Jaconi. Fez um jogo bom contra o Grêmio, sim, na segunda etapa. Primeiro tempo foi amassado pelo Grêmio. O Grêmio vai se encontrar, não sei quando, mas vai chegar lá. Olha, pela minha experiência, Carlos Dantas e Paulo Mafessoni, não tem jogo jogado. Essa história aí de 3-0, dizer que está sacramentado o resultado, a classificação do Internacional, claro, leva uma ligeira, uma ampla vantagem, é verdade, não é? E o jogo do Juventude contra o Grêmio também não tem definição, embora o Juventude jogando em casa. Não sei se essa opinião fecha com vocês aí, mas eu continuo dizendo, acho que vai ter Grenal no final do Campeonato Gaúcho. Oxalá! Sorria aqui o Márcio Patucci, né? Os nossos entrevistados. É porque é bom ganhar do Grêmio, né? Eu, como colorado, a gente gosta de ganhar do Grêmio, né? Que maravilha, olha aí. Tá bom, nós estamos esperando vocês. Por isso que eu deixei, né? Deixei mais uma brecha aí, não é? Para os nossos entrevistados. E você, Maurício? Gremista. O que você acha? Esperamos que dê Grenal, mas o início da temporada, que era para ser promissor, está sendo um pouco duvidoso para os lados da arena. Mas as coisas vão evoluindo, eu acredito que as coisas vão evoluindo ainda. Porque Palmeiras tem 7 pontos, São Paulo tem 7, Fluminense tem 7 e Bahia tem 7 pontos em apenas 3 rodadas do Campeonato Brasileiro de Futebol. Será que Internacional com 1 ponto, Grêmio com 3, vão chegar ali no bloco intermediário? Essa pergunta fica no ar. E nós vamos encerrando o programa de hoje. Mafessoni, muito obrigado. Dantas,
os nossos agradecimentos e aos nossos entrevistados do programa de hoje também, a nossa gratidão, os votos de que possamos nos encontrar em muitas jornadas neste 2026. E agora vamos respeitar a quaresma, né? A quaresma está começando e o sentimento fica com o pessoal que realmente busca um lugar ao sol, como é o tema da quaresma deste ano. Um grande abraço e a lembrança no final do programa de hoje. Você já fez o reforço da vacina do Covid? Você já fez a vacina para a influenza? Ela está aí, solta. Nós queremos que você vá e volte e fique conosco. Tá legal? Um grande abraço. Salton Vidros, industrialização própria, revenda direta de vidros temperados, estabelecido na rua Gaspar Egon Stangler, bairro José Alexandre Záquia. Instalações modernas e arrojadas. Salton Vidros, o maior nome do interior do estado. 3311-4011. Agora a MHNet tem um super app, com vantagens para melhorar seu dia. Cineminha pela metade do preço? Vai no Super App MH. Vale presente? Vai no Super App MH. E para salvar as finanças, tem até cashback. Além de você poder ver seu plano, pagar a fatura e muito mais. Tem coisas que a gente faz em qualquer app, mas com tantas vantagens, só no Super App MH. Baixe agora e aproveite. MHNet. Toque, conecte, viva! A Comercial Zafari sempre esteve presente na vida dos gaúchos. São quase 70 anos de história crescendo ao lado das famílias, oferecendo qualidade, variedade e um atendimento que faz a diferença. Cada detalhe importa para tornar a sua experiência única, porque aqui, fazer o simples bem feito é a nossa essência. Comercial Zafari, sempre com você. Limpsul, 20 anos de trabalho e experiência para lhe atender com dedicação e eficiência. Limpeza de ambientes, serviços de portaria, jardinagem, limpeza de fachadas. Limpsul 20 anos. Pensou limpeza, pensou Limpsul. Passo Fundo.